Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rogério Fergan, instrutor aqui da Pleiade nos cursos de DJ e de produção musical. Hoje a gente vai entender uma coisa um pouco mais técnica, que são a diferença entre os cabos. A gente vê aqui no mundo dos DJs, principalmente, que a gente tem conexão P10, XLR e RCA. A diferença entre os três é basicamente que dois podem ser balanceados e um não. O XLR e o P10, a gente consegue ter o cabo balanceado. No caso do XLR, ele tem que ser balanceado. E no RCA, não tem como ser balanceado. Mas vamos entender o que é o balanceamento e o porquê que ele existe. O RCA, o conector RCA, aquele mais padrão, ele tem um tipo de cabo que faz a conexão dentro dele do áudio e um outro tipo que eles chamam de malha ou de aterramento, que serve para você não ter nenhum tipo de ruído e tal. Esses dois tipos de conexão, elas passam o seu sinal em uma única direção. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Ele sempre vai na mesma direção. No caso do balanceado, se usam três tipos de conexão, ou três tipos de cabo dentro dele. Um, que ele faz o sinal ir na direção positivo, negativo. E o outro, que vai fazer o sinal ir na posição negativo e positivo. Então, eles vão se inverter dentro do cabo. Quando ele chega na conexão, porque tudo vai ser uma saída e uma entrada, então, por exemplo, na hora que sai de um mixer e entra numa mesa de som, na saída ele vai manter esse sinal indo de forma invertida, e quando ele chega na mesa de som, ele troca um dos sinais, cancelando todo tipo de ruído que entra dentro desse sinal. Isso de uma maneira bem superficial, a gente pode falar que um cabo balanceado, eu consigo usar ele em longas distâncias, porque ele vai ter menos a probabilidade de manter um ruído dentro dele, e um RCA, que eu não consigo balancear, eu tenho que usar em curtas distâncias, certo? Então, a gente começa agora a entender algumas coisas. Por exemplo, no mixer, a conexão que faz dele pro CDJ, geralmente é RCA. Você fala, mas por que não um P10 balanceado, já que é melhor? Porque isso gera mais custo. Já que o balanceado usa três tipos de conexão, é um cabo mais caro. O conector também é mais caro. E aí o espaço também que eu tenho que ter também é maior, porque o P10 ele é um pouco maior ali que o RCA. Então, eles fazem esse tipo de conexão porque vai ser uma conexão curta. O mixer fica do lado do CDJ, né? Então, a gente pode usar um RCA sem problema. Eu sei que muita gente vai pensar aí na hora, mas eu já usei um RCA de 12 metros e não deu problema. Sim, depende do local que você está, depende da situação ali. A gente vive num mundo de radiofrequência, como eu falei. Aqui na Paulista, por exemplo, a gente tem várias rádios. Então, a influência de um cabo ser balanceado ou não pode ser muito determinante ali para o tipo de equipamento que você vai ligar. Depois a gente tem o P10 e o XLR, né? O P10, ele pode ser balanceado ou não. Você já deve ter visto escrito assim no mixer, ou até nas mesas de som, a sigla TRS. Quando tem o TRS, quer dizer Tip Ring Sleeve, que é justamente ele está informando que tem o positivo, o negativo e o aterramento ou a malha, quer dizer que aquela conexão é uma conexão balanceada. Então, o P10, você já deve ter visto ele com duas faixinhas pretas ou com uma só. Quando ele tem duas, quer dizer que ele é balanceado. Quando tem uma só, quer dizer que ele não é. No caso, está escrito TRS, usa cabos, tente usar, né, os conectores ou os cabos balanceados, que você vai ter menos a probabilidade de ter ruído ali. Na conexão P10, tem uma dúvida muito recorrente aí dos alunos, que é justamente você olha para o conector do fone de ouvido e você vê que ele tem duas faixinhas pretas também, né? E aí o conector P10 TRS, ou no caso balanceado, também tem. Só que a diferença entre os dois, de um fone de ouvido e de um conector, no caso um cabo TRS, é a seguinte. No cabo TRS, os dois sinais eles passam de forma de onda invertida, e quando ele bate ali na entrada do seu sistema, ele desinverte um dos lados, e aí você tem o cancelamento do ruído. No caso do fone de ouvido, ele também passa dois sinais, só que aí, no caso, a música estéreo vai passar um sinal diferente de cada lado. E ele separa esses cabos para colocar cada um de um lado da sua orelha, né, do seu ouvido. Por isso que tem uma grande diferença aí, né, de um fone de ouvido que não é balanceado e de um conector balanceado. Por isso que quando vão comprar o cabo P10 balanceado, eles falam, eu quero o cabo estéreo.
Não é errado falar estéreo, mas se a gente for tecnicamente ver a forma correta, seria, eu quero um cabo balanceado, porque ele vai ser um cabo para se usar de forma balanceada. Agora, eu quero um cabo para o fone de ouvido, vai ser outro tipo de cabo, porque ele vai ter que ter essa separação do positivo e do negativo para você ligar um de cada lado do seu fone. É um pouco diferente, mas é quase a mesma coisa. E aí você tem, na saída do mixer, você tem geralmente uma saída XLR e uma RCA. A pessoa fala, mas por que tem o XLR e o RCA? Se o XLR vai ser melhor, já que ele é balanceado? Porque o RCA, às vezes, você vai ligar numa mesa de som que está do seu lado aqui. Então você pode usar um cabo mais curto. De novo, é uma economia, né, que você faz ali. Claro, não é sempre ali que a gente precisa usar, mas eles colocam já que é uma conexão mais barata e menor, dá para eles encaixarem ali no mixer. Muito obrigado para quem ficou no vídeo até o final. Se você tiver uma dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente tenta responder todo mundo. Obrigado, valeu e até a próxima.